Bom, não monogamia e ter filhos. Essa é uma pergunta que aparece sempre em qualquer discussão de não monogamia. E é interessante que, assim, às vezes ela aparece como curiosidade, então as pessoas falam, nossa, mas isso é possível, né? Como que faz? Você continua não monogâmico ter filho, ou para e tal. E às vezes aparece como um obstáculo. As pessoas falam assim, não, mas não dá pra ser não monogâmico. Imagina, se você quiser ter filhos, né? Como que você vai resolver isso? E a criança, enfim. São muitas preocupações. Eu não sou a pessoa mais experiente para falar disso, porque, bom, eu tenho filho há 2 meses. Então, não é muito, assim, não passei por muitas coisas tendo filho sendo não monogâmica, né? É uma coisa nova na minha vida. Porém, há bastante tempo eu tenho contato com pessoas que vivem não monogamia e têm filhos mais velhos, que assim, já 10 anos e mais. Então, o que eu vou trazer aqui tem a ver com essas experiências e tem a ver um pouco com outras questões também, digamos, mais teóricas, de certa maneira, que estão ligadas a isso, que eu acho que podem ser interessantes para quem está querendo pensar nisso, tanto viver quanto pensar nisso, né? Acho que reflexão é sempre bom. Então vamos para a parte prática primeiro, né? Acho que tem duas coisas da parte prática que, em geral, as pessoas chamam assim, né? A primeira, que é o tempo. As pessoas falam, porra, mas uma criança demanda muito tempo, muita atenção, como que você ainda vai ter atenção para outras relações, tipo, mais de uma e tal. Que, curiosamente, é a mesma coisa que as pessoas falam em geral sobre relações. E as pessoas... Desculpa estar balançando aí, gente, aqui, né? Que tem que ninar a criança. E as pessoas falam em geral isso sobre não monogamia. Até respondi um stories sobre isso já. Que as pessoas falam, mas como que você arruma tempo? Do mesmo jeito você arruma tempo para outras coisas, né? Quer dizer, a gente tem alguns projetos na vida, e aí inclui-se alguns projetos de trabalho, alguns tipos de relação, alguns projetos de vida mesmo, de vida pessoal, experiências que você quer ter, etc. Tem alguns projetos que demandam mais energia, mais tempo do que outros, né? Então, é isso, você ter um bebê na fase de bebê desse filho, lembrando que filho cresce, na fase que ele é neném, demanda mais atenção. Assim como se você entrar num projeto grande no trabalho, vai demandar mais atenção. Assim como se você quiser abrir uma empresa, vai demandar mais atenção. Assim como se você quiser planejar uma grande viagem, vai demandar mais atenção. E por aí vamos, né? Então, não dá pra gente dizer que, enfim, não dá pra gente dizer que assim, isso é um impeditivo, porque isso nunca foi um impeditivo para ninguém fazer nada, né, em nenhum termo. A gente só trata isso como uma coisa muito específica, muito especial na não monogamia, ou simplesmente achando problema nela, né. Então é importante a gente ter essa dimensão da coisa. Então essa é a primeira coisa, o tempo. Como que fica na prática? Bom, acho que depende da pessoa. Eu já vi casos e casos de pessoas vivendo diferentes arranjos. Teoricamente, se você é não monogâmico e você tem várias relações que são cotidianas e essas relações também convivem com a criança, também fazem parte do cuidado com a criança, na verdade você acaba tendo mais tempo e não menos tempo, porque tem mais gente dando conta das necessidades da criança. Agora, se você tá um casal ou uma pessoa só cuidando de uma criança ou de um nenê, é muito mais trabalhoso, porque você só tem 2 pessoas para dividir tudo, né? Então, por exemplo, aqui a gente já estava num esquema que é bastante privilegiado em vários sentidos, que é o meu companheiro não está trabalhando no momento, nem estudando, ele está em casa. Tipo, e eu estava de licença, outro privilégio, né? Um direito que se torna, enfim, pouco acessível, então acabam vendo como privilégio. O privilégio de ter licença maternidade, então eu também estava de licença, então a gente estava os dois full time em casa esses primeiros meses, né? Então só agora eu tô voltando a trabalhar, eu tenho um trabalho que me permite horas flexíveis, né? Local flexível, eu consigo trabalhar fora de casa aqui perto e dá para amamentar, né? Eu tenho acesso à bomba elétrica de leite para ordenhar, então tem uma série de estruturas que facilitam isso e que é muito mais e que inclusive serão ótimas, inclusive para quem tem relações monogâmicas, assim, independe disso, né? A questão é que na não monogamia eu gostaria muito de ter
de ter tido a experiência de estar vivendo essa coisa do cuidado com o nenê com outras relações presentes no cotidiano, o que acabou não se concretizando aqui por vários motivos, né, na nossa vida nesse momento. Mas eu gostaria, por quê? Porque seria muito mais tranquilo, né? Eu não seria assim, ou eu ou ele, sempre que um tá cuidando da criança, o outro tá fazendo alguma coisa que é da casa ou de trabalho, tipo, é muito sufocante. Se tivesse uma terceira pessoa, talvez ficasse muito mais fácil para todo mundo, ou uma quarta pessoa, terceira e quarta, né? Então, é isso, assim, né? Ao mesmo tempo, acho que as pessoas têm tempos diferentes e puerpérios muito diferentes. Então, eu, por exemplo, tô agora, a minha filha tá com 2 meses e eu tô tranquila de ficar sozinha com ela por 2, 3 horas, para o meu companheiro poder ver pessoas que ele estava saindo logo antes dela nascer e tal, e que essas relações ficaram meio que on-hold, assim, porque como eram pessoas que a gente não tinha uma convivência cotidiana, uma delas eu até nem conhecia ainda, infelizmente, que parece uma pessoa muito massa, então, como essas pessoas não estavam na vida cotidiana, foi muito difícil com a entrada do neném entrar alguém novo e ter que lidar com essa pessoa. É muito, muito rolê, assim. Porque é um investimento emocional também trazer uma pessoa nova para um cotidiano, né? Tanto de conhecer a pessoa, já é um investimento emocional, quanto de, enfim, arranjar, acomodar ela na vida, né? Então, isso ainda não aconteceu. E tem gente que precisa desse tempo para essa pessoa entrar na vida muito mais longo, né? E isso não faz a pessoa monogâmica, isso não necessita fechar a relação, mas acho que as outras relações podem compreender e ser solidárias que esse momento é um momento muito específico, muito especial e às vezes até curto, sabe? Em que tem essa prioridade de projeto que é cuidar dessa criança muito pequena, principalmente quem tem filho pela primeira vez, como a gente, que é muito aprendizado o tempo inteiro, é muita coisa para pensar e para aprender o tempo inteiro. Parte 2. As pessoas chamam muita atenção e perguntam muito sobre o que é que vai ser dessa criança que cresce numa família com pais não monogâmicos e tal, e tem que confrontar o modelo normal de relacionamento, né, de monogamia e tudo mais. Bom, para a gente pensar nisso, basta a gente ver o que já existe dentro da monogamia mesmo. Qualquer pessoa que vive, qualquer arranjo familiar que foge, uma ideia de família tradicional, monogâmica, nuclear, heterossexual, essa pessoa enfrenta a vida inteira problemas por isso, né? Porque existe essa norma, essa coisa na nossa cultura, das próprias categorias do que é mãe, o que é pai, o que é irmão, o que é família, que estão atreladas a um projeto de manutenção da estrutura de classes e estão atreladas a um sistema, que é o que a gente vai chamar, depois eu vou conceituar melhor em outros momentos, sistema de monogamia, e esse modelo é muito fechado, muito específico, sabe? E é ligado, sim, historicamente, aí a um projeto de dominação de classe, é ligado, enfim, tem toda uma história. Mas a questão é, qualquer pessoa que tem experiência de família, que foge disso, vai ter problemas. E então, se vai ter problemas, de qualquer maneira, o que a gente faz? A gente não vive como a gente quer e fica tentando criar esse modelo de família de maneira fictícia, do qual a gente nem concorda, né? Só para o nosso filho se adequar? Quer dizer, até vale a pena a gente tentar se adequar num modelo que é doente, num modelo que é violento, num modelo que é historicamente opressor com as mulheres? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não vale a pena, né? E eu acho que as pessoas que escolhem viver na monogamia, elas enfrentam essa barreira, mas em algum momento elas percebem que não vale a pena, né? Fazer essa troca. Senão também a gente vai dizer o quê? Para as pessoas que vivem relações monogâmicas, homossexuais, por exemplo, né? Lésbicas ou gays, vai dizer para essas pessoas que elas não têm que viver isso porque vai sair do modelo e vai fazer mal para o filho delas? É o mesmo argumento, não faz nenhum sentido, entendeu? Então, pensem aí. Eu acho que a gente vai criando ferramentas também justamente para essas crianças e para a sociedade entender que existem variações, né, nesses arranjos de convivência. Eu prefiro até do que família falar em arranjo de convivência, porque às vezes entram pessoas que não são tradicionalmente consideradas família, e a gente precisa mesmo abandonar esse termo família. Eu vou falar mais disso em outros vídeos, tenho birra, depois eu conto melhor. Mas eu acho que essa é a questão. Eu vou fazer uma parte 3 agora sobre não monogamia e filhos. Justamente falando sobre essa questão
do modelo das categorias e como que a gente pensa nesse negócio de família. Parte 3, vamos ver se meu celular não desliga de novo. A parte 3 agora, eu queria trazer agora a parte da reflexão mais teórica, né? Eu vou falar algumas coisas aqui que vêm de toda a parte de antropologia do parentesco que eu estudei, estudos sociais da família e tudo mais. Então, vou tentar ser sucinta, não vou me estender muito, eu vou falar bem em linhas gerais, bem por cima, e depois, claro, obviamente, quando eu conseguir terminar o meu livro, que eu tô começando ainda, vai ter enfim, a parte teórica vai estar muito mais trabalhada lá, porque tem coisas que são impossíveis de trabalhar fora do texto, por causa do tempo que o texto te dá e que a fala não dá, né? Bom, vamos lá. Então, assim, quando a gente pensa em todas essas questões que eu falei na parte 1 e 2 sobre não monogamia e família, não monogamia e filhos, é muito importante a gente olhar para essas categorias, né? Então, se a gente voltar, a gente toma como naturais, tanto que a gente utiliza até para falar de outras espécies, a gente toma como naturais certas categorias, por causa da nossa cultura, enfim, de como a gente cresceu. Então, mãe, pai, filho, família, né, casamento, relação, amor, são coisas que a gente toma, são totalmente naturalizadas pra gente. A gente não precisa explicar. Quando você fala filho, você não precisa explicar o que é filho. Quando você fala mãe, você não precisa explicar o que é mãe. Quando você fala irmão, não precisa explicar o que é irmão, né? Então, são totalmente naturais na nossa cabeça. Mas se a gente fizer o exercício de tentar explicar, a gente começa a perceber e desnaturalizar e questionar também essas categorias, né? Então, assim, se a gente for fazendo esse exercício um por um, então vamos pensar o que é filho. Como você descreve essa categoria? O que é filho? O que faz alguém filho de alguém? Né? A pessoa nasceu do ventre, mas bom, mas ela não é filho do pai? Ah, não, ela compartilha código genético. Bom, mas então se for um filho adotado, não é filho? Bom, se for uma inseminação artificial, então não é filho? Ah, se for um óvulo emprestado, não é filho? Ah, se for... Como a gente faz, né, para resolver essas categorias? Então, se a gente seguir em linhas gerais na antropologia, a gente pode descrever de maneira bem grosseira, mas ainda assim com algum sentido, que toda sociedade tem um sistema de parentesco. O sistema de parentesco digamos, um dos sistemas mais basilares em qualquer cultura que determina o direito de algumas pessoas sobre as outras, né? O que me faz mãe da Olga, inclusive legalmente, juridicamente, porque essas coisas são absorvidas pelo Estado, pela política, é que eu tenho um direito sobre ela, eu decido por ela, eu decido para ela, eu tenho um direito sobre ela e sobre o corpo dela, assim como o pai dela também tem. Então, essa é uma coisa importante, né? Das categorias elementares, né, mais elementares do parentesco, ter, por exemplo, mãe e pai, a gente pode pensar, inclusive, que são as primeiras coisas que a gente aprende a falar. Quando a gente aprende a falar mãe e pai, a gente está aprendendo gênero, a gente está aprendendo parentesco. A gente está aprendendo que mãe não é pai e que pai não é mãe e que existe uma diferença substancial entre as duas coisas, que é o gênero. E é aí o que a gente pode esperar dessas pessoas que encaixam nas categorias, o que a gente espera delas, o que elas devem fazer, o que elas devem sentir, como a gente deve sentir em relação a elas, e tudo isso vai sendo transmitido paulatinamente, digamos, de uma maneira muito fina ao longo da vida, né? Então, a gente vai construindo a nossa subjetividade, a gente se torna gente, a gente se torna sujeito numa dança com essas categorias. Então, isso é muito fundamental da gente entender. Então, temos um aqui só para o meu celular não morrer e entrar no descanso de novo, porque fica muito tempo parado, ele desliga. Então, é importante se atentar para esse negócio do parentesco, né? Não parentesco mãe, pai, tio, primo. Parentesco como esse sistema que determina isso. E determina muitas outras coisas também, que eu não vou entrar agora, que são detalhes. Mas o interessante se a gente começar a questionar essas categorias, a gente começa a ver como é que a nossa sociedade funciona e a gente acha que é tudo muito natural, né? E aí a gente pensa, qual é a diferença da categoria família? O que faz concretamente alguém ser família ou não ser família? Como que a gente define o que é família? Porque não é qualquer grupo de qualquer pessoa junta que é família, inclusive legalmente, juridicamente, etc. Né? Família tem uma conotação muito específica. A gente pode mentir para a gente mesmo, se enganar, e achar que a questão da família é o afeto. Então a gente fala, essa pessoa é como meu irmão, essa pessoa é minha família escolhida. Mas se a gente for olhar concretamente, as relações familiares elas não são dadas pelo afeto.
elas são dadas pela convivência e por uma ideia de consanguinidade, né? Ou seja, nem sempre é a consanguinidade, mas uma ideia de consanguinidade ou uma consanguinidade, digamos, metaforicamente emprestada ou emprestada, né? No caso de pessoas adotadas e tudo mais, você considera a pessoa do seu sangue. O próprio sangue é uma metáfora, né? Já que a gente sabe que, inclusive tem tipos sanguíneos diferentes, você não tem o mesmo sangue que a pessoa. Você tem o mesmo código genético quando tem, porque também não é sempre que tem. Então, muitas coisas, né? A gente pode ter... Tem um texto meu no Medium, que eu já repostei recentemente, chama Mãe Biológica ou Mãe Genética. É um texto antigo, eu acho que ele está super mal escrito, mas ele coloca lá uma questão... Eu escrevi logo depois de ler um livro da Marilyn Strathern, que está lá mencionado, que é essa questão, o que é o vínculo biológico, né, e qual papel que isso tem, que é muito mais o discurso do que o vínculo biológico em si. Muito mais um discurso sobre o vínculo biológico, que junta as pessoas em família, do que o vínculo biológico, necessariamente em si. A questão é muito mais a convivência e a sensação não, né, mas a presença, digamos, de uma relação de obrigação. Então, a família é uma relação de obrigação na nossa sociedade. Então, a pessoa querendo se livrar aqui do Sling. A família, ela entra como uma relação de obrigação na nossa sociedade. Então, a gente tem, por exemplo, essa coisa de que você é filho de alguém para sempre, você é mãe de alguém para sempre, você é pai de alguém para sempre, você é irmão de alguém para sempre. E se você brigar, se essa pessoa for escrota com você, se a pessoa for violenta com você, dane-se, ela continua sendo seu pai, continua sendo sua mãe, você não existe término. Você não pode terminar com seu pai, terminar com a sua mãe, etc. E quando você o faz, ainda é entendido como uma metáfora. Você está distante da sua mãe, você parou de falar com sua mãe. Não é tipo, ela não é mais a sua mãe, como um ex-namorado. Não existe ex-mãe, ex-pai, né? Então, esse vínculo de obrigação, inclusive, ele está na base daquilo que dá espaço para violência dentro de casa. Quer dizer, se você pode fazer qualquer coisa com uma pessoa mais fraca que você, e você tem direito, inclusive legal, sobre ela, além de toda a parte emocional, psicológica, tal, de poder, que eu não vou nem entrar, você pode fazer, né, enfim, várias coisas. Bom, o que te impede, né, de ser violento? E é isso, né? Então, a gente tem até mecanismos do Estado tentando diminuir, mais recentemente, né, diminuir esse direito, enfim, regular esse direito sobre os filhos, por exemplo, por uma questão de proteção da criança, uma ideia de direito da criança, tal, que agora, infelizmente, está se indo pelo ralo no Brasil, mas que existe ainda e é fundamental, né, porque quem vai proteger? Bom, estou divagando, essas foram só algumas colocações, espero que tenha dado pano para manga. Vocês podem me mandar perguntas também, se vocês querem que eu comente aqui no Instagram, vocês podem me mandar pelo Twitter, aqui no Instagram mesmo, que é até melhor, mas pode mandar no Twitter também. E só não mandem pelo Facebook, eu acho um inferno aquelas mensagens lá, fica tudo filtrado, eu perco tudo, é uma porcaria. Mas mandando pelo Twitter e pelo Instagram eu consigo ver melhor, sempre @Marília Moscou. Espero que tenha sido útil.